Que lei confirmamos? Leiamos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versos 31. Esse é um dos versículos usados pelos adventistas para tentar provar que a lei do Antigo Testamento está em vigor. Citam o versículo e dizem que a graça não anula a lei. Lançam mão do versículo, insinuando que Paulo se refere aos 10 mandamentos. Mas de qual lei estaria Paulo falando? Não há nada no texto que sugira estar Paulo se referindo especificamente ao Decálogo. Até porque, nos versos 1 e 30, ele faz referência à circuncisão, um preceito cerimonial da lei. Além disso, quando a Bíblia no Novo Testamento se refere à lei do Antigo Testamento, sempre se refere à lei como um todo. Se os adventistas querem utilizar Romanos 3,31 para defender que a lei do Antigo Testamento está em vigor, deveriam então, para serem coerentes com o texto, defender que toda a lei está em vigor. Analisando o contexto do capítulo 3 de Romanos, Paulo está tratando com os judeus, os que receberam a lei, e com os gentios, os que não receberam a lei. E Paulo diz que, embora os judeus tivessem o privilégio de terem recebido a lei, estavam tão perdidos quanto os gentios, pois todos pecaram, todos carecem da justiça de Deus, todos estavam debaixo do pecado. Vejamos. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versos 1, 2, 9 a 12 e 23. Paulo está argumentando que a lei é confirmada para dar o testemunho de que tanto judeus quanto gentios são justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Vejamos. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Versos 20, 22, 29 e 30. A função da lei não era justificar o homem, mas mostrar ao homem o pecado e conduzi-lo a Cristo. Leiamos. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Gálatas capítulo 3, versos 2. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos capítulo 10, versos 4. Então, confirmar a lei não é no sentido em que os adventistas tentam colocar.
Confirmar não é dizer que ela continua sendo válida, mas que foi preenchido por Cristo, foi cumprida em Cristo. A lei cumpriu sua função, que era apontar para Cristo. E nesse contexto, Paulo está fazendo um contraste entre duas leis. A lei das obras da lei, que é a lei de Moisés, ou a Torá, e a lei da fé, que é a lei de Cristo. Leiamos. Onde está logo a vanglória? Foi excluída? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Versos 27 e 28. Os adventistas dizem que a lei não salva, que somos salvos pela graça. Por outro lado, para salvar a guarda do sábado, afirmam que a lei tem que ser guardada. Ou seja, colocam-se debaixo da lei, misturam lei com graça. Sempre que a Bíblia faz uma relação entre a lei do Antigo Testamento e a lei de Cristo, o que há é um contraste e não uma mistura. Vejamos. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas capítulo 3, versos 23 a 25. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versos 17. São duas maneiras totalmente distintas de Deus agir a favor do homem. A lei foi dada para revelar o quanto o homem é pecador e merecedor de condenação. Por isso, na antiga aliança, as pessoas deveriam cumprir a lei com base em obras humanas, que envolviam todos os preceitos e rituais. A graça é Deus agindo a favor dos homens, unicamente através da pessoa e dos méritos de Cristo. Ou seja, não existe qualquer mérito humano. Assim, a graça anula as obras da lei baseadas em esforços humanos. A lei exige a justiça dos homens, enquanto a graça concede justiça aos homens através de Jesus. Aí os adventistas perguntam: então podemos sair pecando, já que não tem mais lei? Primeiro que não estamos sem lei. Na nova aliança, como o próprio Paulo diz, estamos debaixo da lei de Cristo. Leiamos. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 1 Coríntios capítulo 9, versos 21. Segundo, que a graça não nos dá o direito de vivermos em pecado. Paulo diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça.
E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, 6, 11 a 15, 18 e 22. Então, estar verdadeiramente na graça não é viver uma vida sem compromisso. Pelo contrário, a graça nos leva a um maior comprometimento com o Senhor, que nos libertou da culpa e da condenação do pecado. Glórias a Deus por sua graça em Cristo Jesus, que nos conduz a experimentar todas as bênçãos prometidas a todos os que creem no Evangelho, e que não vivem mais na prática do pecado, pois a mesma graça que nos salva é a mesma que nos santifica e capacita para vivermos no centro da vontade do Senhor. A obra realizada por Cristo nos concedeu justificação pela fé. E é unicamente pela fé na justiça dele que se estabelece a lei. Então a lei que estabelecemos, que confirmamos, é a lei do princípio do amor. Vejamos. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versos 10. O que vigora para o crente em Cristo Jesus não é as obras da lei, mas a lei da fé. Infelizmente, o véu espiritual impede que os adventistas enxerguem isso. Leiamos. Mas a mente do povo estava endurecida, e, até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. 2 Coríntios capítulo 3, versos 14 a 16. Paulo também diz: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versos 4. Por fim, usar Romanos 3,31 para advogar a guarda da lei do Antigo Testamento, só usando de forma isolada, sem considerar o contexto. Essa é uma prática do Adventismo com o intuito de sustentar as suas doutrinas.